Na Nuvem tá no ar. E calma, você tá no programa certo. Eu sei que tá um pouquinho diferente aqui, mas já já você vai entender. Eu sou a Fernanda Lucas Diniz e ao meu lado, digníssimo... Sou o Thiago Diniz e esse é o Na Nuvem na sua tela. É isso aí, gente. Nós estamos assumindo o comando do Na Nuvem. Você tá feliz, meu bem? Feliz e que desafio, né? Um programa que a gente espera trazer muita edificação para a sua vida com assuntos com uma pitadinha de polêmica. Meu Deus. Mas com muita clareza bíblica, se Deus quiser, nós vamos junto nessa missão. E o tema do programa de hoje são os novos começos, né? A gente está aqui vivendo um novo começo aqui na Rede Super, assumindo o comando do Na Nuvem. E a gente tem um recadinho muito especial do Giba e da Ari, que eram os apresentadores desse programa. Fica ligado aí. Oi, gente, sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. Vocês nos viram passando pela telinha da Rede Super durante 3 anos e meio. Mas agora a gente está aqui na América, cumprindo um novo propósito de Deus. E a gente estava ultimamente apresentando o programa Na Nuvem! E foi um tempo maravilhoso. Mas tem chegado esse novo tempo aqui na América, pastoreando aqui na Lagoinha, nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que o Na Nuvem continua para trazer coisas maravilhosas, notícias maravilhosas, boas notícias sobre a tua vida. E eu tenho a alegria de compartilhar o Na Nuvem agora com esse casal maravilhoso que estará aí à frente. Então vamos por tudo, não perca cada semana um episódio novo. Deus abençoe. Amém! Que recado lindo! Giba e Ari, nós desejamos mesmo que vocês vivam um tempo maravilhoso aí na Lagoinha Charlotte e a gente quer ir visitar vocês. Deus abençoe, que missão que vocês nos deram aqui, né? Espero poder, eu e a Fernanda, contribuir à altura com esse programa, que seja descontraído, que seja uma bênção. Amém. E que realmente a gente traga muita construção, muito conhecimento através dessa interação. Bom, falando de interação, sobre o tema desse programa, sobre novos começos, nós estamos aqui com esses 3 grandes amigos, pastor Vinícius Rivera e João. Eles vão falar um pouquinho sobre os novos começos, né? Aquilo que eles podem contribuir a partir daquilo que eles já estão experimentando ou sobre aquilo que eles vão experimentar. O pastor Vinícius nós conhecemos recentemente, né? É um homem, um jovem senhor já casado e eu acredito que ele vai poder compartilhar com a gente aqui também, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu sei que o Rivaí também vai contar um pouquinho pra gente sobre uma experiência transcultural que ele tá para viver. E o João também vai contar algo muito especial, mas não são só eles. Tem mais gente. Esse programa hoje tá cheio. Nós temos mais 2 convidados e a gente quer apresentar ele, que vai estar de forma online, que é um amigo do Thiago, não é não, meu bem? Eu sou amigo dele, ele ainda não é o meu amigo. Não, achei que já era, gente. Achei que já era alguma coisa conjunta. Mas ele também é um pastor, quer falar um pouquinho dele? O Daniel Câmara, um grande amigo, admiro muito, seja muito bem-vindo, meu amigo, que Deus te abençoe. Uma honra poder compartilhar com você, ouvir daquilo que Deus tem feito a partir de você, a gente quer conhecer mais. Eu falei que a Lagoinha precisa te conhecer mais, viu? Tive o privilégio de ouvi-lo pregar em um acampamento que eu estive da 8ª Presbiteriana, né? E uma honra estar aqui com você, viu? Uma honra ser você um dos nossos convidados aqui também. A honra é toda minha. Prazer aqui enorme. E sou amigo do pastor Thiago mesmo, e honra grande é ser amigo dele. Ô, Daniel, então vamos começar com você? Já que você já está com a palavra, qual é o novo começo que você está vivendo agora na sua vida? Então, agora eu estou vivendo um novo começo de uma plantação de igreja. Coisa de maluco. Aqui no Santa Teresa, em Belo Horizonte, uma plantação de uma igreja presbiteriana, sob a liderança do pastor Arthur Nascimento, que está começando aqui na garagem da minha casa. Então tem sido um período de muitas novidades, assim, sempre
participei de igrejas com mais, assim, plantações também, mas mais estrutura com templo e tudo. Ver esse começo do zero tem sido uma coisa muito, muito legal. Que legal! Bom, e aqui são vários novos começos. E eu queria puxar também o assunto com o Rivair, porque eu acho que é uma coisa bem inovadora, assim, o que você vai viver agora. Conta um pouquinho pra gente. Ei, gente, tudo bem? Então, prazer estar aqui com vocês. O que aconteceu? Eu, quando era bem novo, né, já tenho um tempo de caminhada com Cristo, eu tive uma palavra acerca do Japão, né, que o Senhor iria me enviar para lá. E de uma forma assim, eu pensei, né, que não aconteceria mais porque eu era bem novo, né? Só que eu lembro da história de Davi. Com 17 anos ele recebe uma palavra, mas ele só vai viver essa palavra, né, bem depois, quase 13 anos depois que ele começa a se cumprir essa palavra. E segunda-feira, dia 17, eu estou embarcando para ir para o Japão. Meu Deus! Né, pelo Carisma. A gente vai ficar lá 15 dias, né? Vai ser meio que para ajudar a igreja lá, né? O pastor Vinícius Sato. E para mim é um novo começo, porque teve uma palavra, né? E aí, dentro dessa palavra, teve os processos, né, do Senhor trabalhando no meu coração, trabalhando tudo ali dentro de mim, para chegar nesse dia, a gente está indo ali com as ferramentas certas para poder viver essa experiência, né? Nunca viajei de avião, vai ser minha primeira vez, e a primeira vez é indo para outro país, é uma coisa assim. Não é só para um outro país, né? Você vai literalmente para o outro lado do mundo. Gente, são 3 dias de viagem. Eu tava olhando lá, eu falei, meu pai, é a coisa que só Deus faz a gente viver. Ou você vive isso sendo milionário ou missionário, né? Eu costumo dizer que todos nós somos missionários, mas essa questão de, que nem você falou, né, Fê? Atravessar, né, ir para o outro lado do mundo, tá sendo uma coisa assim, ansiedade em cima. Uma cultura completamente diferente, né? Mais oriental e, enfim, acho que o desafio torna-se ainda maior, né? Uma língua completamente diferente. Não sei falar japonês, todo mundo pergunta. Sayonara, arigato. Nada, nem sei o que significa. Eu tô indo pela graça e pela coragem mesmo. Mas é o Espírito Santo que conduz, Amém. Né? Isso é muito bom, encoraja aí a missão transcultural, né? Acho que a nossa geração de jovens precisa compreender que a gente precisa estar à disposição mesmo do Senhor, né? Precisamos falar de mais missão, de uma igreja que capacita para enviar, que sustenta para o envio, né? E mantém quando envia, né? E enviar também de uma maneira muito saudável, com muita estrutura, suporte, né? Espero que seja uma bênção. Amém. E que vocês possam, num país onde eles bebem tanto, né? Do esoterismo, de outras religiões tão místicas, né? E que Deus possa te usar lá, meu irmão. Amém, amém, pastor. Deixa eu puxar a bola aqui pro pastor Vinicinho, que eu conheci há poucos dias. E assim, a gente já bateu um papo rápido, almoçamos, e eu fiquei surpreso com a história dele e com realmente um novo começo, né, pastor Vinícius? Primeiro, muito novo, a gente, né, estamos começando o episcopado aí, iniciando, né? Mas você já traz uma bagagem muito boa e positiva para a nossa geração, né? Me fala um pouquinho desse novo começo, né? Dentro do seu casamento, como é que Deus tem feito todo esse movimento, compartilha com a gente aqui. Fala, pessoal. Então, estou começando mesmo um novo começo, né? Um novo start. A vida é feita assim. Eu estou no ministério há 5 anos, hoje eu tenho 25 anos, fui consagrado pastor aqui em Lagoinha aos 20, um dos mais novos. Fui enviado ali para Ouro Preto, cidade linda, histórica, um beijo para Ouro Preto, onde eu pude implantar uma lagoinha. Fui solteiro para lá conheci a dona Beatriz, linda, já maravilhosa. Vai entrar aí com a gente também. Encontrei com ela, casei, fiquei 3 anos, depois fomos enviados para Itabirito para pastorear os jovens, né? Nesses 2 anos, foi extraordinário. E aqui estou em Lagoinha Matriz, uma palavra que eu carrego há 14 anos, né? Há 14 anos atrás, enquanto eu estava aqui, até alguns programas da Rede Super mesmo, hoje está sendo assim, muitas memórias afetivas, né? Eu recebi uma palavra, eu achei que ia acontecer assim, a cada ano eu esperava, mas chegou o tempo de somar aqui com os pastores, com o Legacy, eu, minha esposa, nós estamos muito felizes com o novo tempo de Deus. Amém. Eu já quero só aproveitar, pincelar, tanto para você quanto pro Daniel. Você falou de 14 anos, né, que Deus te deu uma palavra lá atrás, e o Daniel Câmara está começando uma igreja, uma plantação agora, né? Eu imagino, acho que eu soube lá que ele sempre pregou desde criança, né, na presbiteriana, já se destacava
na pregação, é realmente uma vocação. O novo começo tem a ver somente com você obedecer a Deus, ou também vocês acham que passou por um processo de maturação, de aperfeiçoamento, de construção teológica? Se vive um novo começo só porque Deus quer, ou Deus prepara as pessoas para esse novo começo? Deixa o Daniel falar primeiro e depois o pastor Vinícius. Duas coisas, né? Assim, eu acho que o caminho que Deus prepara para a gente, para nos conduzir a uma obediência que vai gerar mais frutos e tudo mais, envolve esse tempo de amadurecimento, esse tempo de certa forma, um autoconhecimento também, para a gente entender o quanto que a gente é dependente da graça de Deus. Pelo menos para mim, e nas experiências que eu tenho acompanhado ao longo da minha vida, tem sido assim. No caso específico da plantação da Igreja Presbiteriana Refúgio, que eu estou ajudando o pastor Arthur como um membro ali da equipe de plantação, foi mais ou menos isso. Foram anos de preparo, de convivência ao longo da minha vida com realidade de plantação de igreja, desde muito pequeno, desde muito criança, conhecendo, tendo realidades de muita riqueza, de muita pobreza, de muita estrutura, de menos estrutura, até chegar ao ponto em que hoje, à luz desse preparo, dessa bagagem, eu consigo entender como o caminho pelo qual Deus me conduziu para estar nesse momento junto com o nosso pastor plantador e as igrejas que têm nos apoiado na plantação de uma igreja dentro dessa realidade específica desafiadora lá do Santa Teresa. Então, acho que sim, a obediência surge como uma resposta humana àquilo que Deus já vem fazendo em nós ao longo do tempo, às vezes sem a gente perceber, como foi meu caso nessa questão. Um preparo que vai se desdobrando ao longo de anos e de décadas, que vai juntando cada pecinha. É a vocação para pregação, é a convivência com plantação de igreja, conhecimento com várias pessoas que hoje estão afastadas da igreja, que é um objetivo da plantação, buscá-las e resgatá-las. Então, sim, acho que as duas coisas caminham juntas e, pelo menos na minha experiência, não consigo vê-las dissociadas, não. Ótimo. Amém. Mas antes do pastor Vinícius falar, a gente quer chamar uma vinheta aqui também com uma pessoa muito especial que tem algo também a contribuir, então se liga. Fala, galerinha do Na Nuvem, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz, eu sou esposa do pastor Vinícius que tá aí. Beijo lindo! Nós somos convidados para falar um pouquinho, né, de como está sendo esse processo, né, da nossa chegada na Matriz. E para mim, assim, é uma alegria estar aqui conversando com vocês, participar, né, desse programa. Bom, assim, são muitas emoções, né, assim, nossa, muitos estímulos, muitas coisas acontecendo, né? Mas, assim, eu fico muito feliz de ver mais uma promessa do Senhor se cumprindo nesse tempo. Eu acredito que nosso Deus, Ele sempre tem planos a nosso respeito, todos os dias. Eu costumo falar, né, como dizem em Salmos, que o nosso Deus, Ele tem expectativas para nós todos os dias. A Bíblia fala que Ele escreveu os nossos dias no seu livro, né? Então, eu acredito muito, piamente, que o Senhor, Ele tem algo para nós todos os dias, que Ele sonha com os nossos dias, né? E eu celebro muito ao Senhor por estar vivendo, assim, mais esse tempo de muita leveza, de muita gentileza do Espírito. Eu sinto, assim, claramente o Senhor caminhando conosco nesse tempo. E sobre as minhas expectativas para esse tempo, assim, estão totalmente inclinadas, despejadas no Senhor. Eu acredito que mais nesse tempo Ele nos chamou, né, para sermos servos, para sermos os menores da casa, para estarmos sempre ali dispostos a servir, a sempre reforçar a cultura do secreto ali, desse relacionamento íntimo com Ele. E eu me emociono muito quando eu falo sobre esse tempo, sabe? Eu vejo o Senhor nos encorajando, né? Desde que Ele nos chamou, que Ele se revelou a nós, nos chamando para onde nós pisarmos, nós levantarmos um altar de adoração para Ele. E nesse tempo aí na Matriz não vai ser diferente, né? Nossa maior missão é levantar de coração um altar para o nosso Deus. Amém, glória a Deus, que lindo, pregou.
Pegou aqui, eu vi que seus olhos ficaram brilhando. Demais. E eu acho que tem uma coisa em comum que tá todo mundo falando aqui, né? Sobre esses novos começos, que gera essa expectativa em Deus, porque são muitas mudanças. E eu queria puxar o gancho pro meu amigo João, que estudou comigo no Carisma, que tá aqui servindo da nossa igreja, né? Assim, o tempo todo ali envolvido com a juventude, com o Legacy. João, qual o novo começo que você vai compartilhar com a gente aqui hoje? Bom, primeiro um prazer, né, estar aqui com vocês, me sinto honrado. Amém. Estou numa roda aqui de gente gigante demais. Assim, eu estou vendo aqui todo mundo falar sobre um novo começo e eu acho que, para a gente temperar um pouco esse assunto, existem 2 recomeços na vida, né? 2 novos começos. Aquilo que eu estou disposto a fazer especificamente, como carreira, talvez um término de relacionamento, ou até mesmo um início de um novo relacionamento, né? Existem alguns novos começos durante a nossa vida, né? E isso guia para um propósito. Mas existe também um recomeço que eu experimento muito lá dentro do Legacy, né? De Lagoinha, que é, de fato, participar de um GC muito evangelístico. Chega de tudo, assim, chega todo tipo de gente para recomeçar, né? Sim. E eu vejo isso, até mesmo tento guiar as pessoas para esse novo começo, mas eu levo mais essas pessoas para um destino final. Muito mais importante do que recomeçar é permanecer e chegar num final, né? Enquanto o Rivaí estava falando aqui sobre o Davi, me veio à cabeça aqui que o Davi, com 17 anos, ele começa a jornada dele, né? Eu fico imaginando o profeta Saul chegando na casa dele para ungir ele como rei. E aí, aquele homem começa a escolher os irmãos de Davi, não é ninguém, o provável teve que ir lá chamar o improvável, ele recebe uma palavra de Deus e aí ele coloca o coração em Deus, ele recebe uma palavra de um destino final, assim como Abraão e outros também, né? E eu percebo que Davi, ele se comporta, tanto durante o começo, durante o meio e durante o fim, uma forma muito fiel, né? O Davi, ele coloca o coração dele em Deus e ele acaba ganhando Deus e o trono. E o Saul, que foi desaprovado por Deus durante o meio, ele coloca o coração no trono, perde Deus e perde o trono também. Então eu acho que entender, né, que é tão importante recomeçar, iniciar, startar essa caminhada, mas também no meio e no final permanecer com um coração contrito, quebrantado diante do Senhor, um coração fiel, leal, é tão importante quanto começar, né? Talvez, como o nosso pastor Márcio sempre fala, é melhor terminar, né? É como se importa, é o término da história inteira. Então eu queria deixar aí essa reflexão, porque o nosso coração precisa estar alinhado com o Senhor durante o processo inteiro. Amém? Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Me trouxe aqui à memória realmente essa história quando Samuel unge a Davi. E assim, o que nós temos em comum, o principal é o mesmo Deus. Sim. E o segundo é a idade, né? Davi muito novo, chamado. Nós aqui, o Daniel também, nós, pastores novos, né, no ministério. E me lembra a recomendação paulina ao jovem Timóteo para não desprezar o dom que ele recebeu por imposição de mãos, para ele fazer um bom trabalho de um bom evangelista, né? Para eles procurar manejar bem a palavra da verdade, sem ter do que se envergonhar. E é importante também para você que está em casa recomeçar, não necessariamente quando você recomeça um ciclo, quer dizer que aquele recomeço tem a ver com Deus. É importante você saber discernir. Exatamente, porque os jovens têm uma tendência de essa avalanche de novidade que nos consome, influenciada pela tecnologia, pela comunicação imediata, a gente tem uma tendência, né? Deus me mandou para lá, para colar, e a gente vai vivendo novos começos toda hora. O mesmo Deus que falou ontem, desfalou agora. Então, acho que é importante um nível de maturação, saber esperar a hora certa, recomeçar aquilo que Deus quer que nós recomecemos, dar os passos firmes para que construamos, né, a nossa casa sobre a rocha, jamais sobre a areia, né? Para quem está começando o ministério, isso é coisa séria, não é uma onda, não é legal começar, não é
como é que fala? Não é old school, né? Que uma vibe legal começar uma igreja na garagem, né? Se a moda pega, não é isso. É entendendo as estações, o tempo, tudo, né, que o Daniel tem passado como ministro, como família, pai, pastor, a família toda inserida, né? O João experimentando essa novidade de um recomeço, diante de dores, diante de apontamentos lá de trás, diante de possibilidades novas para agora, né? Entendendo o que Deus tem para ele. O Riva decidindo viver para a glória de Jesus em uma outra nação. O pastor Vinícius com a sua esposa, ele não pode recomeçar, né? Sabendo que ele é sacerdote do lar. E eu e a Fernanda também, nós estamos recomeçando, né? Uma linda história agora como família. Que você está gostando, meu bem? Demais, está maravilhoso. Fala. E eu acho que tem uma Ao coisa... vivo, fala aí pra gente. Gente, está sendo maravilhoso. Casar é muito bom, casem. Eu acho que uma coisa em comum, assim, algo que a Beatriz, esposa do Vinicinho, falou, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, né? É manter os olhos em Jesus, assim. Os novos começos, é legal. Eu, pelo menos, eu gosto de viver novas experiências. Mas traz aquele medo. Eu tenho certeza que o Riva não está super confortável entrar no avião pela primeira vez para ir para o Japão. Tá confortável? Não conheço a língua. Eu sei que numa reunião os meninos falaram assim, Riva, sabe falar inglês? Falei, eu mal falo português, talvez línguas estranhas servem quando chegar lá. Serve e demais. aí, tipo assim, eles falaram, você precisa do inglês. E só deles ter falado isso já me deu um frio na barriga, porque... Só que eu tô indo na confiança de uma palavra. É que nem o pastor falou, a gente precisa de ter uma palavra. Né? Ele falou sobre os jovens ser empolgados, eu liderei jovem muito tempo, né? E a gente é empolgado. Infelizmente, a gente tem a alma que grita. Se a gente não sabe colocar ela num lugar igual o Davi fazia, né? Alma, se aquiete, escute o que o Senhor está falando, eu acho que a gente vai por impulso. Né? Eu recebi essa palavra, eu tinha 14 anos de idade, hoje com 25, 11 anos depois, se cumpriu. Então, a gente tem que ir nessa, né? De crer que é uma palavra do Senhor e caminhar em cima da palavra. Não ir no emocionalismo e ficar tranquilo, né? Ah, tá atravessando o mundo, o que você faz? Confia. Lá na hora o Senhor te dá o dom de língua, você começa a falar inglês, você dá um jeito, entende todo mundo, dá tudo certo. Né? Fala tudo. E algo que o João falou também, que eu acho que é muito importante a gente ter sempre na nossa mente, né? O tempo que Deus separou Davi, que Samuel foi lá, ungiu ele, o tempo que ele se tornou rei, não foi? A gente vira uma página da Bíblia e parece que aconteceu, né? Mas existe esse tempo de maturação, esse tempo de preparo. Como que tem sido esse tempo para você, Vinícius? Então, eu vejo o começo da vida de um ser humano, primeiro, para ele começar aqui, foi 9 meses na gestação, formando o bracinho, a perninha, tudo para começar. Então, para nós está sendo assim, esses anos todos o Senhor vem nos preparando com bagagem, preparando emocionalmente, porque mudança não é fácil, né? Então, chegar numa cidade nova, com novas pessoas, então a gente ainda está fazendo as nossas amizades, assim, é bem desconfortável, tudo diferente. Mas o novo de Deus é assim, sabe? A gente morre um pouco mais para nós mesmos, para viver a vontade de Deus, isso dá um prazer, né? Glória a Deus. Amém. E Daniel, se você pudesse resumir, para ser um jovem plantador de igreja e para plantar uma igreja saudável para experimentar o novo, o que você falaria para a nossa geração? Quais são as direções, conselhos e diretrizes para a gente? A primeira coisa que envolve todo novo começo como já foi falado aqui, né? É encerrar bem o ciclo anterior. No meu caso, eu fui membro de uma igreja por 12 anos, entendi de Deus que era o momento de sair. Sem nada, não tinha o projeto de plantação que o pastor Arthur apresentou, não tinha nada, mas fui pela porta da frente, conversei com o meu pastor e falei, olha, pastor, entendi que o meu tempo aqui se encerrou e estou partindo para um novo capítulo. Assim, encerre bem os seus ciclos. Não pense em plantar a igreja a partir de histórias mal resolvidas, porque gente mal resolvida vai bagunçar bairros, famílias e muita coisa, e vai acabar não gerando o progresso do reino que se é intentado por meio de plantação de igrejas. E para plantar a igreja, o que especialmente as pessoas mais novas têm que entender? Vá atrás dos perdidos.
Plantação de igrejas não é por um interesse mercadológico, não é por um interesse de consumo, de produzir uma nova franquia que atenda a uma demanda de mercado, uma demanda seja de um estilo litúrgico, seja de um estilo musical, um estilo de pregação, um nicho social, econômico, não. Plantação de igrejas é para que a gente cumpra de maneira mais eficaz, e um dos métodos mais eficazes reconhecidos ao longo da história da igreja, de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações, de todo tipo de gente. Então, se você está plantando uma igreja, não procure gente que já tem igreja. Se a pessoa está bem na igreja dela, deixa ela quieta, abençoe, ore por ela. Se ela oferecer ajuda para você, você aceita a ajuda com uma condição, que ela continue na igreja dela. Mas vá atrás das pessoas que estão desigrejadas, das pessoas que estão procurando uma nova igreja, soltas por aí, das pessoas que não conhecem a Cristo, principalmente, porque plantação de igreja é isso. Nós não temos uma preocupação como cristãos com uma lógica de consumo. Nós não estamos atendendo a um mercado, nós estamos atendendo a uma comissão. E se nós atendemos a uma comissão, uma ordem divina, nós temos que correr e trabalhar antes de querer roubar aquilo que Deus deu para o ministério dos outros. Amém. Perfeito. E João, para encerrar, por favor, traga aqui também a sua contribuição para a nossa geração, para essa geração jovem, para recomeçar precisa de... Cara, eu acho que para recomeçar, a gente precisa estar com o coração em Deus. Amém. Não é recomeçar para um lugar do centro da minha vontade, mas é recomeçar para o centro da vontade de Deus, né? E permanecer lá. Nós vemos que uma geração como a nossa é viciada em novos começos porque não suporta o processo, não suporta o meio e o final, né? Aí quer voltar para o novo começo, quer voltar para o start, para sentir de novo aquela animação, né? Nós vemos um cara que ele chama Enoque na Bíblia. A biografia de Enoque, ela tem 4 versículos. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Amém. Só que Enoque também está na galeria dos heróis da fé. Sim. Junto com Abraão, que foi pai de multidões, com Moisés, que abriu o mar. Ou seja, andar com Deus está equiparado a fazer coisas gigantescas. Então, recomeçar para fazer coisas gigantescas, recomeçou errado. Recomeçar para colocar o coração em Deus, independente do que Ele fará, recomeçou certo. Então essa é a palavra que eu deixo aí. Glória a Deus. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, passa rápido demais. Tinha muito mais coisas pra gente falar aqui, mas nós nos vemos na próxima semana com um tema super especial e não deixe de conferir o Na Nuvem. Até a semana que vem.